Amigos telespectadores, estamos voltando com o nosso Memória.doc, não é? E eu quero aproveitar para agradecer, eu vou sempre a Campina Grande para as aulas lá no curso de jornalismo, e no meio da rua, gente assistindo a gente pela GVT, outros pela internet, e eu não sabia que a turma lembrava tanto de mim ainda lá em Campina, mas lembra, mas graças à TV Assembleia. Professora Neide, vamos seguindo na nossa conversa. Epitácio Pessoa, presidente da República, depois dessa vitória espetacular, sem nem vir aqui, que derrotou o nosso Rui Barbosa, foi uma gestão assim muito complicada, movimentos tenetistas, uma coisa. Eu queria que a senhora falasse sobre este momento político do Epitácio. Então, o Epitácio Pessoa assumiu a presidência da República, podemos dizer, num momento muito crítico, né? Então, houve essa revolta dos 18 do Forte, o tenentismo, e isso também foi motivado por uma atitude de independência de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa nomeou para ministro da Guerra um civil, o Pandiá Calógeres. Sim. Isso gerou uma insatisfação muito grande entre os militares que já vinham insatisfeitos. Então, houve essa revolta do Forte dos 18, que os militares se reuniram, principalmente os tenentes, e combatendo o governo de Epitácio, e ele teve que usar a força mesmo. E, no final, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que resistiram até o final, aparecem até como heróis disso. E também, professor Gilson, houve o surgimento da coluna Prestes, que de 1920 a 1930, esse movimento foi muito forte assim no Brasil, percorreu o Brasil, eles andaram mais de 24 mil quilômetros, então exigiu reformas políticas e sociais para o Brasil. E reformas sempre incomodam, né? Exatamente, né? Então teve isso, ele também encontrou ferrenhos adversários entre os jornalistas do Rio, o Bittencourt, e também o pai de Nelson Rodrigues. O pai do Nelson Rodrigues. Mário Rodrigues, que eles escreviam verdadeiros panfletos nos jornais contra Epitácio. Nelson tem a quem puxar. Nelson Então ele teve tudo isso. A vinda do rei da Bélgica para o Brasil com a esposa, então houve muitas festividades. Então se falou muito nos gastos excessivos do governo federal. Até de instalação de uma rádio, né? Pela Westinghouse Company, né? Que inaugurou. Então, agora também tem o seu lado positivo, que em 22 se comemorou, não é, o centenário da independência do Brasil, não é? E houve muitas festividades nisso, e Epitácio ele teve uma atitude muito digna e elogiosa. Então, ele mandou buscar os restos mortais de Dom Pedro II para o Brasil e dar um túmulo digno à altura do monarca que durante quase 50 anos governou aqui o Brasil com muita sabedoria, valorizando muito o ensino, tanto que Dom Pedro II, quando ele visitava qualquer cidade, a primeira coisa que ele fazia era visitar os institutos de educação, as escolas, os colégios. Ele esteve em Recife, na época em que Epitácio Pessoa era aluno do ginásio pernambucano. E Epitácio Pessoa lembra desse episódio, dessa visita de Dom Pedro II. A história da volta, né? Quer dizer, você está aluno, nem sabia, nem pensava em ser presidente e fazer uma homenagem dessa. Até eu quero frisar aqui um aspecto. Epitácio, quando era pequeno, o pai gostava de fazer viagens com ele a cavalo, ali pelas fazendas da vizinhança. E, então, um fazendeiro admirado da inteligência daquele menino, e o coronel José Pessoa disse para o fazendeiro, olhe, e a gente vivia no tempo do Império, mas já se falava na República, ele disse, preste atenção a esse menino, ele um dia será presidente da República. Um vaticínio que se cumpriu. Que coisa, né? A história tem assim, aspectos interessantes, acontecimentos que depois a gente vê que
parece que estava escrito. Estava mesmo escrito, né? Na história, que aquilo iria acontecer. Aquilo lá de cima sempre deixa tudo certinho. A gente é que não sabe, né? Também se soubesse havia um problema. A pessoa sabia que ia morrer amanhã, não dava certo, né? Mas ele sabe. Mas, professora, o Epitácio é o nosso patrono aqui. Como é que a senhora vê essa homenagem que é prestada ao patrono através da Assembleia desde o início dos trabalhos legislativos? Eu acho uma homenagem muito justa, porque realmente Epitácio foi um grande político paraibano. Durante o período da presidência, ele construiu mais de 200 açudes, entre açudes e barragens, aqui no Nordeste, e isso foi um motivo para que os sulistas reclamassem que ele estava desviando dinheiro que poderia ser aplicado no Sul e no Sudeste, ele estava desviando aqui para o Nordeste. E abriu estradas em toda a Paraíba. Estava lendo recentemente um artigo mostrando isso. Mostrando isso. Que ele ligou as estradas eram carroçáveis, nós sabemos na época que eram estradas de barro, mas ele fez isso, né? Quer dizer, a Paraíba ficou sendo possível andar de carro. Graças a Epitácio. Esse problema do Porto do Capim aqui, é verdade que ele mandou dinheiro para cá, para construir o porto, e só ficou o capim o tempo todo, não tinha um porto? Foi, exatamente. O dinheiro foi desviado e isso ele ficou muito desgostoso, até dizia que não pisava mais na Paraíba, não sei se ele concretizou. Só chegava em um buzeiro e pela esquerda ia para Pernambuco. Em Recife ele voltou a uma passagem assim muito bonita, que ele, uma dessas viagens, que ele viajava muito para a Europa, né? Ele viajava muito, gostava muito da França, inclusive falava francês muito bem, falava italiano, ele era um poliglota. E uma dessas viagens que ele vinha da Europa, ele desceu ali no Porto do Recife e disse: eu quero andar aqui pelas ruas da cidade, eu quero ver a pensão onde eu morei quando estudante, quero passar em frente ao ginásio pernambucano. Então ele fez uma evocação, vamos dizer, uma viagem sentimental pela cidade do Recife. E por que foi que a senhora resolveu escrever esse livro dele? O que foi? Certo. Alguma coisa chamou a atenção se eu vou escrever sobre a vida desse? Não, o editor, Carlos Roberto, da editora Patmos, estava com uma série de livros sobre vultos paraibanos. E então o Carlos Roberto, ele integra uma associação Amigos de Augusto dos Anjos, e vez por outra a gente ia conversar com o Carlos Roberto e ele falou nisso. Ele disse: eu tenho até aqui uns nomes nele para você. Ele sabia que eu atuava na área de literatura infantil, são livros para criança. Aí quando ele me disse vários nomes, quando ele disse Epitácio Pessoa, eu disse: eu quero Epitácio. E por que eu quis Epitácio? Porque meu marido é da área jurídica e desde que eu me casei com ele, que eu via falar em Epitácio Pessoa. Ele citava, o seu esposo citava algum exemplo de Epitácio? Citava, disse que lia os pareceres de Epitácio, que tinha aprendido muita jurisprudência com Epitácio, e tinha esse livro de Laurita, e eu já tinha lido esse livro. Agora, para escrever, eu fui reler, porque eu já tinha lido há muito tempo, e me interessei, porque ele dizia: olha, a melhor biografia de Epitácio é essa. Okay. Então foi isso. E os seus livros? Para a gente fechar aqui, porque eu quero que o pessoal conheça também os livros dela. Os seus livros, quais são os seus livros? Esse Guriatã, uma viagem mítica ao País Paraíso, foi minha tese de doutorado, que eu depois transformei em livro. Eu trouxe, mas foi um lançamento pela IDEA, foi lançado aqui num congresso de literatura de cordel que houve na Fundação Casa de América em 2005. Guriatã, esse livro é com base no livro Guriatã, Cordel para o Menino, do poeta pernambucano Marcos Ascioli. Sim. Eu quero dizer aqui também que eu sou essencialmente nordestina. Eu nasci no Rio Grande do Norte, numa pequena cidade, Jardim do Seridó, vim pequena, com 8 anos, para Campina Grande. Conheço a sua terra. Pois é. Mas a minha dissertação de mestrado, que ainda hoje está inédita, foi sobre Graciliano Ramos. Eu morei em Alagoas e me apaixonei por Graciliano Ramos. Por sinal, é uma paixão que começou no curso de letras em Campina Grande, quando eu fui aluna da professora Socorro Aragão. Socorro Aragão, exatamente. Já escrevi uma monografia sobre Graciliano.
Depois, mas ainda não publiquei, espero um dia ainda publicar, tem esse Guriatã, escrevi com Yolanda Limeira, Sim. Coordenei com ela duas coletâneas, uma Memória Rendilhada, Vozes Femininas, que são 15 mulheres que dão depoimentos sobre leitura, depois Confesso que li, que daí são 35 escritores paraibanos que dão depoimentos sobre leitura e literatura nesse período da infância e da adolescência, e com Socorro Aragão e Ana Isabel nós publicamos 5 livros sobre Augusto dos Anjos e mais recentemente um livro, uma fotobiografia sobre José Américo. Fui aluno do Socorro Aragão. Pronto, eu também fui. Eu fui contemporânea dela na faculdade, ela era mais adiantada do que eu. Quando eu estava entrando na faculdade, ela estava saindo. Depois ela fez o doutorado na USP e veio dar um curso de especialização em linguística. Eu fui aluna da professora Socorro Aragão e foi quando eu desenvolvi esse trabalho sobre Graciliano Ramos, o processo de zoomorfização em Graciliano. O que é isso? Sim. É porque Graciliano ele gostava muito de comparar nos seus livros as pessoas com animais. Eu vou, num próximo programa, conversar com a senhora sobre o Graciliano, que eu li muito, Vidas Secas, São Bernardino. Né, aquela... Minha paixão. Minha tese foi sobre Marcos Accioli, mas a minha grande paixão é Graciliano. Tá ok, vamos falar sobre ele no outro programa. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande. Eu acho que os telespectadores devem ter gostado muito, embora o papo tenha sido rápido, sobre a vida de Epitácio, um pouco sobre a vida de Epitácio. E a senhora só tem que dizer muito obrigado por tudo, minha querida professora. Sou que agradeço também a vocês, ao pessoal que acompanhou aqui todo esse trabalho. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado, professora. Nós falamos com a professora Neide Medeiros. Ela contou um pouco, né, sobre a história do nosso patrono da casa, Epitácio Pessoa. Até o nosso próximo Memória.doc. Um abraço.